E eu queria trazer uma breve palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, tem ministrado já há alguns dias, algumas semanas. E eu queria perguntar para você nessa noite, qual é o lugar da sua prosperidade? Qual é o lugar? Onde está a nossa prosperidade? E eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. Gênesis 39, versículo 1 e 2. Qualquer dificuldade também tem aqui no telão, tá bom? E fala assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Em algumas versões fala que ele prosperava em tudo. Acredito que todos vocês conhecem, né, a história de José do Egito, que era o sonhador, né, conhecido como um sonhador e que foi um escravo. Queridos, quando eu estava estudando sobre a vida de José, e ali fala que ele ainda era um adolescente, ele tinha 17 anos, quando ele recebeu de Deus um sonho e uma visão. E eu acredito que assim como todo adolescente, né, que é empolgado, né, a gente já foi adolescente um dia, não há muito tempo atrás, e quando a gente recebe um sonho, uma visão, né, a gente fala, uau! E eu acredito que ele viu aquele sonho que ele teve, que Deus estava colocando no coração dele, e ele falou, uau, eu vou ser um grande homem, eu vou ser uma pessoa importante. Porém, queridos, José não imaginava o processo que ele iria passar, a jornada que ele teria entre a realização do sonho, né, e o momento ali que Deus deu para ele aquele sonho. Talvez José imaginou, nossa, agora eu vou ser um homem bem-sucedido, né? Minha família não me ama, meus irmãos não me amam, mas agora eles vão me amar, eles vão me honrar, eles vão me servir, vão se curvar diante de mim. Talvez ele pensava que a prosperidade dele, a alegria, a bênção dele estaria nessas coisas. E muitas das vezes nós também pensamos, queridos, que a prosperidade de Deus está nos momentos mais favoráveis da nossa vida. A gente acha que só quando tudo está bem é que a gente está com a bênção, com a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Porém, eu quero falar para você que não é só nos momentos favoráveis que Deus se manifesta, mas Deus se manifesta nos momentos que nós achamos que não tem mais jeito para a nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. E José, ele estava ali como um escravo, mas ele não se via e não se comportava como um escravo. E eu acredito que isso que queimava dentro de José, saber quem ele era, quem Deus era na vida dele, foi o que fez Deus dar a ele o sonho e a visão de que algo grande aconteceria na vida dele. E talvez hoje você está aqui, chegou aqui nessa noite, se sentindo talvez um pouquinho como José. Nossa, eu até recebi algumas promessas, alguns sonhos, algumas visões de Deus para a minha vida financeira, para o meu trabalho, para a minha família, mas eu não estou vendo nada acontecer. Ei, querido, eu quero dizer para você que se Deus te deu um sonho, uma visão, para você caminhar debaixo dela, porque Ele viu algo especial em você. Ele viu algo diferente em você. E Deus, Ele confiou a José a visão de que ele alcançaria uma grande patente, vamos dizer assim, porque Deus sabia que José não perderia a essência dele. E aí, por que muitas das vezes, queridos, nós não recebemos ainda na totalidade a bênção de Deus sobre as nossas vidas financeiras? Talvez é porque nós ainda não estamos totalmente prontos e preparados para que Deus venha derramar tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Porque há um perigo, talvez, a gente se corromper. Porque a gente não se corrompe não é só quando está em falta, mas a gente tem o perigo de se corromper quando está também na abundância. Então, nós precisamos analisar a vida de José e entender que José ainda ali era imaturo, era um jovem quando recebeu aquele sonho, aquela visão. Mas o Senhor tinha feito uma promessa para ele, assim como o Senhor tem uma promessa para você na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua empresa. O Senhor, querido, Ele não nos dá nada que nós não possamos executar para a honra e a glória dEle.
Se o Senhor te deu o dom de você empreender, se o Senhor te deu o dom onde você presta serviço, se o Senhor te deu capacidade para adquirir riquezas, é porque Ele quer fazer algo através disso na sua vida. Entende? Por que Deus deu a visão para José da prosperidade? Não era para abençoar a vida dele, Deus já tinha visto o futuro. Deus queria abençoar toda uma nação. E talvez você está aqui hoje pensando, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu quero falar para você que Deus te viu. E através de você, Ele quer abençoar toda uma geração. Amém? Você crê nessa palavra, querido? Eu creio nisso. Eu creio que Deus, Ele não nos chama para sermos fiéis apenas nos momentos favoráveis, mas principalmente nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. Nós precisamos nos manter fiel ao Senhor. E aí nós precisamos entender, querido, que a nossa prosperidade, ela não tem lugar. Ela está em uma pessoa, no próprio Deus. Por que José prosperou? Porque ele servia a Deus. Porque ele foi fiel ao propósito e ao sonho e à visão que Deus deu a ele. Queridos, José estava numa cadeia. E ele prosperou dentro da cadeia. Ele usou ali os dons, as habilidades que Deus deu para ele dentro de uma prisão. Eu não sei qual que é o momento que você está hoje. Se você se sente aprisionado, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas eu quero dizer para você que são nesses momentos desafiadores que Deus vai derramar uma nova unção e um novo dom na sua vida. Assim como Ele fez na vida de José. E José foi usado ali dentro da prisão para interpretar sonhos. E mal sabia ele que uma das pessoas que ele estava interpretando os sonhos seria usado lá na frente para Deus concretizar o sonho que havia dado para ele há anos atrás. Então nós precisamos entender, queridos, que como eu perguntei aqui, qual é o lugar da nossa prosperidade? Não existe lugar. A nossa prosperidade está em sermos fiéis ao Senhor. Independente da circunstância, independente do momento que nós estamos vivendo. Sabe, quando a gente entende que a prosperidade ela não tem a ver com o luxo ou com a simplicidade, a gente entende que a prosperidade de Deus está em nós e no que nós vamos transbordar na vida das pessoas, independente daquilo que a gente tenha ou deixou de ter. Porque José, sendo escravo, ele abençoava. Quando ele prosperou e virou governador, o que ele fez? Abençoou. Entende? Não é o momento que você está vivendo ou a circunstância que você está passando, querida, é sobre o Deus que você serve. Sabe? E o Senhor tem falado muito forte isso ao meu coração. Flaviane, não é sobre o que vocês têm ou deixaram de ter, mas é sobre o que eu tenho derramado na mão de vocês. O que vocês vão fazer com isso? E o primeiro passo, nós temos que ser fiéis. Hoje é dia 1º de junho, o primeiro dia do mês. É a nossa primícia ao Senhor. Né? E nós estamos aqui nesse momento para entregarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, o propósito, né, da cadeira. Você está sentado, querido, em uma cadeira que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Sabe? Então nós temos que nos alegrar. Porque antes não era uma cadeira confortável, mas nós estávamos aqui, amém? Antes não tinha teto e nós estávamos aqui, amém? E o Senhor nos abençoou, o Senhor largou as nossas fronteiras, sabe? Então não é sobre a condição que nós estamos, se a minha casa é linda, se ela é grande, se ela é pequena, se eu tenho o carro do ano ou não. É sobre o Deus que eu estou servindo e sendo fiel e cumprindo o chamado dEle para a minha vida. E um dos chamados que Ele tem para nós é que nós sejamos fiéis a Ele, com as nossas finanças também. Então, quando nós entendemos isso, querido, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor. Nós vamos continuar crendo. José, ele não deixou de crer. Ele recebeu o sonho com 17 anos. E passaram-se anos e anos e anos. E só dificuldade, só aflição acontecendo. E ele não deixou de crer. Gente, seria muito fácil se no outro dia que Deus deu o sonho e a visão para ele, né, ele já virasse ali o governador, né, já tivesse as pessoas ali se rendendo a ele. Seria muito fácil, mas será que talvez ele não se corromperia?
Então, não se escandalize, não tenha medo do processo que Deus está fazendo na sua vida, amém, queridos? Porque o Senhor está te preparando para o que Ele tem para você lá no futuro. E quando nós entendemos isso também, nós não nos corrompemos. E nós continuamos a fazer o que nós temos em nossas mãos, fazer o melhor com o que temos nas nossas mãos. E hoje nós temos essa oportunidade de ser fiel ao Senhor. Assim como José foi fiel ao sonho e à visão, à missão que Deus deu para ele. E ele prosperou naquela terra da aflição. Assim o Senhor também quer fazer através das nossas vidas, amém, queridos? Não espere as melhores oportunidades para ser fiel ao Senhor. Não espere os momentos mais favoráveis para ser fiel ao Senhor. José marcou a vida de alguém estando preso. E a gente às vezes espera estar livre, né? Estar com a vida financeira totalmente resolvida, para a gente começar a abençoar a vida das pessoas, para a gente poder começar a ser fiel. Ah, não, quando eu estiver faturando X, quando eu estiver ganhando Y, aí sim eu vou fazer o dízimo, eu vou dar a primícia. Querido, não espere condições favoráveis. Seja fiel ao Senhor, amém? E eu queria hoje dizer para você que se você está aqui hoje e por algum motivo você sente que você está preso, aprisionado na sua vida financeira, você olha para um lado, olha para o outro e fala, meu Deus, nada acontece. Nada acontece, mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor quer trazer libertação nas nossas vidas financeiras, amém, queridos? O Senhor quer trazer libertação sobre nós, pois é nesses momentos que nós passamos de aperto que nós nos conectamos mais ao Senhor, e é esse momento que Ele vai derramar ainda mais sobre as nossas vidas. E eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Eu queria pedir você que fosse levantando, pegando a sua oferta, seu dízimo, a sua primícia, seu propósito. E eu queria que você refletisse rapidamente sobre tudo isso que eu falei. Sabe, eu queria que você começasse aí no seu lugar a falar isso para o Senhor. Fala, Senhor, não é sobre o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, mas é sobre a Tua presença na minha vida, e é por isso que eu sou fiel. Eu não sou fiel porque eu quero apenas ter algo material. Eu sou fiel porque o Senhor me mandou ser fiel e eu estou em sua obediência. Pega isso aí, seu dízimo, querida, sua oferta, sua primícia. Levanta ela o mais alto que você puder. Todas as vezes que eu subo aqui para falar da oferta, eu sempre repito, nós temos que ser intencionais ao Senhor neste momento. Nós temos que ser intencionais ao Senhor neste momento, porque hoje o Senhor me levantou aqui para trazer para vocês essa palavra, porque Ele quer trazer libertação na vida de várias pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer trazer libertação na sua vida financeira. Sabe por quê, queridos? O Senhor quer te fazer um homem e uma mulher livre, porque Ele vai te usar para abençoar vidas, famílias, pessoas lá no seu trabalho que estão com dificuldade, na sua célula. Você será o canal da bênção do Senhor no tempo da aflição, amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor e fale assim para o Senhor, repita assim comigo, Senhor. Pode ser mais alto, querido. Se você quer ser liberto nessa área, esse é o seu momento. Fala assim, Senhor, eu entendi que eu preciso ser fiel, independente do momento que eu estou vivendo, independente das circunstâncias. Senhor, eu entendi que o lugar da minha prosperidade não está relacionado a um espaço físico, mas sim em viver na sua dependência e obediência. Por isso, Senhor, eu te entrego a minha oferta, o meu dízimo e a minha primícia em gratidão ao Senhor. E eu declaro que eu sou livre para prosperar em todas as áreas da minha vida. Amém, querido? Se você crê, traga a sua oferta com alegria ao Senhor neste momento. Amém?